Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Bom Bom dia, dia, Tudo tudo bem com bem? vocês aí? tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Vamos colocar o tópico aqui, né? Eu vou Você sabe, colocar a fase você sabe adulta, colocar? sei. Aí é só a gente fixar aqui. Ah, você que tem que fixar, Nath, porque você que começou a live, clica em cima do meu comentário. Ele vai aparecer aí para fixar. Isso. Deu? Deu. Para mim não fixou ainda não. Ele Aqui tem que já tá ficar, fixado. tá? Tá, beleza. Tá. Tá. Então Bom vamos dia, lá. Bárbara, Flávia. Bom Animadíssima para dia. falar aí desse tema que é a nossa fase, né? De É a nós nossa três. fase. Estamos aí, todas na fase adulta. Exatamente. Começa então pra gente, Nath. Começo. Essa nossa fase, né? Nesse mês de setembro, nós, né, decidimos falar um pouquinho sobre o florescer da mulher. Quem esteve com a gente, né, no domingo passado, nós falamos sobre a fase da puberdade, que é o início desse florescer da mulher. E nós vamos fazer, né, cada domingo para falar de uma fase. Na semana passada foi sobre a puberdade, essa semana será sobre a fase adulta e na próxima semana será sobre a fase da menopausa. E nessa semana nós vamos falar sobre a fase adulta, que é uma fase que engloba um grande período, né, da vida da mulher. Tanto ali, né, do finalzinho da fase da puberdade, quando a mulher está saindo ali da adolescência e já começa a enfrentar os desafios da vida adulta, né, começa a vir, né, os estudos mais puxados de faculdade e novos desafios, né, que essa mulher começa a enfrentar. E logo depois desafios de trabalho, de, né, casamento, filhos. Então engloba uma grande fase, né? Desde a entrada ali na faculdade até a fase de filhos. Então é uma fase que é muito extensa e com muitos desafios e desafios muito diferentes. E que ao mesmo tempo são desafios que são, apesar de serem muito diferentes, eles são muito comuns, né? Porque a gente vê que em todas essas fases da vida adulta, a gente enfrenta desafios, né? Que a gente precisa, né, controlar o nosso humor, controlar, né, agitação, seja, né, na fase dos estudos, seja na fase do trabalho. E eu não sei para vocês, meninas, como é que vocês, né, encaram esses desafios, né, nesse estresse do dia a dia mesmo, de tanto acúmulo de funções, ter que controlar tudo isso, equilibrar tudo isso, porque realmente é um desafio, né? Eu acho que tem vários pontos aí, né, do que você colocou. Tem o ponto da sobrecarga da mulher, né? De ter cobranças dentro de casa, ter cobranças na vida profissional, na vida familiar, nas questões da afetividade e na questão também aí de ser ou não mãe. Nem sempre é uma escolha da mulher, né? A gente sabe aí das questões particulares e físicas de cada um, mas também tem as questões emocionais envolvidas no processo da gravidez. Então, e hoje a mulher tem muito mais autonomia para decidir também o momento, se vai querer ou não ser mãe, né? Mas a gente percebe que esse acúmulo de tarefas, as cobranças da sociedade, é, atrapalham,
né, esse emocional e todas se ela não estiver em equilíbrio, até as decisões que ela vai vir a tomar. E mais uma vez eu queria colocar aqui que a gente fala dos óleos essenciais como um suporte, como um alívio, como uma ajuda para todos os pontos, né, que a gente vai mencionar durante a live, e que uma vida saudável pode ser aliada tanto quanto os óleos essenciais, quanto uma alimentação equilibrada, quanto a prática de exercícios físicos. Uma coisa não substitui a outra, né? É uma integração, né? Exatamente. E o auxílio médico sempre se faz necessário, uma coisa também não exclui a outra. Então, a gente vai pontuar várias questões aqui e lembrando desse viés. E para essa fase, meninas, o que vocês sugerem? Nessa ânsia louca que nós temos de dar conta de tudo, de não pirar, né, nesse processo, o que vocês usam no dia a dia? Meu preferido é o Balance. Ele não sai da minha bolsa. É inalação com Balance. Eu não sou muito de ficar passando na sola dos pés, mas a inalação é constante. E vocês? Eu até que o balance eu não passo tanto na sola dos pés durante o dia, porque às vezes, né, tá na rua e se não passou de manhã, já perdeu aquela oportunidade, tá de sapato, ou o pé já tá sujo, está de sandália, né? Aí eu vou passando em outros lugares, em outros pontos. E como ele tem óleo de coco, às vezes eu passo até aqui no dorso da mão mesmo, porque aí tá ali digitando, vai beber uma água, já vai fazendo aromaterapia. É. E eu acho que o balance ele tem ali um equilíbrio até para uma relação dentro de casa. Seja uma pessoa que mora ainda com os pais para estar no equilíbrio emocional, ou seja a mulher que já está no casamento para principalmente ali na TPM não matar o marido, né? Nem os filhos. Nem os Isso, Né? nem os filhos. Parece que eles adivinham que quando a gente está com TPM, eles ficam tão bem, gente, é incrível. Então, o balance é um ótimo aliado. E o estéreo junto também, né? Porque daí ou você usa o estéreo do seu filho junto, ou você usa o seu balance com ele. Então, é uma possibilidade aí. Eu A Fê gosto tá muito do falando do Balance também. A Fê falou do Adaptive. O meu Adaptive Adaptive. não sai de perto de mim. Eu fico com ele o tempo todo perto, porque assim é um dos meus preferidos também. Os dois, eu tenho o Adaptive e o Balance dentro da bolsa. Depende a A necessidade, eu estou necessidade. usando um, eu estou usando o outro. Mas a Fê falou do lavanda, do Tear, também são ótimas opções para a gente Então, estar usando nesses momentos, nesses picos de adrenalina durante o dia. E aí, essa mulher que tá cheia de tarefa, que tá tentando equilibrar os pratinhos ali de todos os campos da vida, ela vai ter um cansaço físico, um cansaço mental. Eu entraria aí pensando no cansaço mental, até com manjericão. É um dos óleos que eu prefiro, assim. Eu acho que ele dá um alívio, principalmente durante o dia, que ela ainda tem que produzir, ela ainda tem que trabalhar. Quais as outras indicações? Aí vamos pegar também para a gente falar de como usar, né? Que eu acho que muitas pessoas têm essas dúvidas. O manjericão você pode usar no difusor, pode colocar também uma gota na mão, fazer uma inalação em concha aí durante o dia, em momentos aí que sente que não vai dar conta, né? E esse cansaço está acelerando tanto a sua cabeça que os pensamentos não se organizam. O que vocês indicariam? Eu, quando não tô, assim, quando eu tô muito cansada, a minha produtividade cai muito, óbvio, e eu gosto muito do peppermint, junto com o rosemary, que é o alecrim. Então, eu gosto principalmente de iniciar o dia inalando os dois. Tá? É a minha duplinha perfeita aí para pelo menos iniciar o dia, principalmente de uma noite que eu não consegui dormir tão bem, que aconteceu algumas intercorrências em casa. A Helena chorou, a Helena chamou, às vezes duas, três vezes na noite.
Então eu já inicio o dia assim, com a minha duplinha, alecrim e peppermint. Eu gosto muito do Motivate. Eu acho que ele é um óleo que, né, ele nos ajuda muito, principalmente, né, quando a gente está ali, né, naquele dia que você tá naquele cansaço, precisa produzir ainda muita coisa e não tá dando conta. E ele tem, né, nas duas versões, tanto em óleo como na versão já em roll-on. Então, o roll-on ele é prático para levar na bolsa, às vezes está no trabalho. E ele pode ser feito, né? Coloca uma gotinha na palma das mãos, faz a inalação em concha ali, né? Rapidinho, às vezes está no trabalho, para um pouquinho, faz a inalação e você já dá aquela revigorada para continuar o restante do período, né? E continuar produzindo. Eu falo que o Motivate é o óleo oficial da segunda-feira, que é ele que vai ajudar a te sair da cama, fazer um exercício ali, sair da rotina que a gente perdeu, né? Sair da rotina do final de semana, porque a gente perdeu durante a semana em 2 dias. Porque o É, nosso corpo, gente, ele quer o mais fácil. Ele mais não fácil. quer o difícil, acordar cedo, fazer dieta. Ah, só uma observação. Eu não tô conseguindo ler os comentários, não tá aparecendo para mim. Então, vocês vigiam aí, por favor. Tá. Nosso corpo quer Eu o gosto. mais fácil, ele não quer fazer dieta, ele não quer fazer exercício todo dia. Então, Não a quer ir pra disciplina academia. não quer. A disciplina, a constância, o Motivate, eu acho que ele ajuda muito nisso. Eu gosto de usar o Motivate no colar difusor. Então é Ah, um dos que eu mais excelente. uso no colar difusor. Eu gosto bastante. Ele já se torna um perfume, porque o aroma dele é muito bom. Então ele já se torna um perfume. Onde você vai passando, vão perguntando que perfume você passou. E ele tem peppermint, né, na composição dele, então Tem. aí, por causa do ânimo, igual você falou, que o peppermint é um dos seus preferidos, também tem essa questão dele estar envolvido aí nesse mix. Sim. E o colar é muito prático, né? Porque a gente coloca Claro. e já vai fazer as atividades, né? E já vai com aquele ânimo novo. É. E aí, toda hora que você precisa, você inala. Lógico que o início dele é as propriedades terapêuticas não vão permanecer durante o dia, porque elas evaporam, tem toda a questão da evaporação. Mas pelo menos o cheiro ele fica como o seu perfume, né? Então fica muito, muito legal. A Fer está perguntando qual é a dica de óleos que vocês têm para manter a dieta no fim de semana. Ai, olha, eu Muito acho que os o Martin Sass, muito lemon, muito lemon grapefruit, e até os ingeste, né, para ajudar com a digestão de A alimentos digestão. mais pesados que a gente geralmente sai, né, vai comer fora, ou tá em Acaba exagerando um família. pouquinho, né? é. Aí Horários vem aquela também que coisinha, faz é, diferença, né? Às vezes a gente come mais tarde. E segundo a medicina chinesa, a Ayurveda, a gente teoricamente teria que seguir horários, tanto do café da manhã quanto do almoço, que são os pontos melhores para a nossa digestão. Que o nosso organismo está com a circulação, com o nosso fogo digestivo totalmente voltado para aquela atividade. Então, se a gente come, por exemplo, um almoço 4 horas da tarde, a gente não está no ponto melhor ali do nosso estômago, do nosso intestino para fazer essa digestão. Então, os óleos, tanto funcho, né, que é erva doce, os engeste, o próprio lemon, os endocrine, vão ajudar aí nessa digestão. porque querendo ou não, final de semana a gente acaba não ficando mesmo no regime da semana, não tem jeito. A gente sempre chuta o balde um pouquinho, E na principalmente se segunda vai tiver de buscar, né? TPM. É isso mesmo. Gente, e conciliando a vida profissional e o ser mulher, manter a feminilidade, manter essa condição de mais, não sei nem se não é nem fragilidade, mas essa condição mais Feminina. sensível É e feminina. ao mesmo feminina e ao mesmo tempo ser a mulher que vai atrás, a mulher que vai em busca dos seus sonhos, que vai atrás dos seus projetos.
conciliar tudo isso, profissão, casa, feminilidade, ser feminino e conseguir dar conta de tudo isso? Quais óleos vocês indicam? Eu indico o Ylang Ylang. Eu acho que ele é assim, né, um óleo que é, né, primeiro que vem na nossa mente quando a gente pensa, né, nessa questão do aflorar a feminilidade e a gente dar conta, né, de conciliar, equilibrar essa nossa busca e todas essas nossas tarefas com também o nosso lado feminino. Então, o Ylang Ylang é um óleo que vai nos ajudar a fazer, né, ajudar nesse equilíbrio. E com doçura, E né? com doçura. É meu óleo preferido, não escondo. E além disso, ele traz calma, né? Ele diminui a nossa ansiedade naqueles momentos que a gente tem que dar conta também. E trabalha com doçura, ajuda a questão da libido saudável. É um óleo que vai trabalhar a feminilidade. Os óleos florais, eles vão trabalhar muito as emoções, né? Não tem como a gente olhar para uma flor e não sorrir, não se ficar satisfeito, trazer um sentimento ali de alegria. Uma outra indicação seria o Whisper, que é um perfume natural, né? Sem química, sem sintéticos ali, e que para cada pessoa ele vai ter uma combinação diferente, porque vai juntar a química do nosso corpo, da nossa pele, combinado com 10 óleos essenciais desse mix super diferenciado e vai fazer um aroma para aquela pessoa, né? E também vai trabalhar vários pontos aí de libido, de feminilidade. A mulher, ela assumindo tantas tarefas, ela vai perdendo um pouco isso, né, da feminilidade, de ter que dar conta, e vai se masculinizando. Não estou falando no ponto negativo ou ponto positivo, mas que às vezes ela faz uma cobrança daquela de ser forte, de dar conta, que isso vai interferir totalmente no emocional dela. E o interessante é que o Whisper, ele trabalha, ele traz, ele resgata a feminilidade. Inclusive, não, ele não é um perfume só feminino. A gente fala mais pela gente, né? Porque é o florescer feminino, mas ele pode ser também usado por homens, pelos homens. E ele vai trabalhar a dosagem certa aí do feminino, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E o Ylang Ylang vai resgatar, vai ajudar com alguns traumas e vai trazer, resgatar a criança interior, porque às vezes a gente deixa, né, ela tão para trás, a gente acaba vivendo uma vida tão corrida que a gente não tem nem condições de estar dando conta de saber que é mulher, né? A gente não para nem para pensar que nós somos mulheres, que nós temos um ciclo mensal, que nós somos regidas por esse ciclo. Não adianta a gente querer lutar contra ele, porque mesmo quem toma anticoncepcional ainda sente um pouco a variação desse ciclo, de estabilidade de humor, de variação hormonal, de ter dias que não está tão produtivo, de ter dias que está mais produtivo, é o do nosso corpo, é o nosso movimento mensal. É a nossa Então, até natureza. É a nossa é a natureza. nossa natureza. E quando a gente acaba indo contra a nossa natureza, achando que nós somos invencíveis, a gente acaba adoecendo, tanto emocional quanto fisicamente, né? Uhum. Ô, E os Lília, dois trabalham a questão do equilíbrio hormonal, né? Também. Lília, e o Ylang Ylang, ele é o seu óleo preferido, né? Você sempre fala isso. E como que você usa ele? Principalmente aromático, principalmente difusor durante o dia, quando eu estou trabalhando de casa, à noite para dormir combinado com cítricos ou até amadeirados, e colar difusor muito, uso ele muito no colar difusor. E também inalação em concha mesmo, uma gotinha, vai cheirando. Eu coloquei no meu desodorante, vocês acreditam?
Eu coloquei meu desodorante natural, né, que eu uso, que desde que eu entrei para os olhos, eu parei de comprar alumínio, comprar desodorante cheio de alumínio, né, que a gente tem várias pesquisas aí que tem incidências de várias doenças correlacionado ao uso excessivo de produtos que têm metais pesados. E aí eu faço desodorante com melaleuca, com lavanda, uma gotinha, duas só de peppermint, porque o peppermint ele vai ajudar até a não deixar que nossa axila escureça. E para dar um perfume, porque eu acho que a lavanda ela fica apagada se eu coloco a melaleuca. Agora o ylang ylang não fica. E aí eu coloco o ylang ylang. Não precisa de colocar muito. Ele é um óleo para algumas pessoas muito forte, né? Muito doce. E aí, porque às vezes a pessoa também não quer trabalhar a doçura dela, né? Aquela continuar rígida, ela quer continuar sendo a É um fortaleza. trabalho diário. Trabalhar a doçura para quem já está tão rígido é um trabalho diário. Dói, E dói. vem o ylang ylang para amolecer esse coração, É, é né? isso mesmo. Na verdade, não é nem o coração, é essa casca que a gente forma. Que a gente acaba formando uma casca para proteger aquilo que é tão frágil que está aí dentro da gente, que a gente precisa esconder para viver o dia a dia. Então, a minha questão com os florais, eu acho que eu sou a prova viva de que os florais têm que ser inseridos aos poucos com quem já está tão acostumado a ter essa casca, esse mármore em volta do ser feminino, né? Então, o meu trabalho com os florais é diário. Lang Lang, a primeira vez que eu usei, meu Deus do céu, não. Agora vai muito bem no difusor com o cítrico. Porém, não me venha fazer oleação corporal com ilang-ilang, igual eu vejo vocês fazendo. A hora que eu vejo no Instagram oleação corporal ou no cabelo com ilang-ilang, eu falo, meu Deus do céu, o cheiro já chegou aqui, a tecnologia já chegou aqui. Mas quem Então, sabe você chega lá. É, chego lá, lavanda, ilang-ilang, jasmim, rosa, que são todos os florais que, principalmente rosa, que tem uma frequência tão alta, que tem um cheiro tão marcante. Mas é uma construção diária. Não adianta, gente. É a mesma coisa de você chegar na academia depois de 3 anos que você não pisa em uma e querer fazer 2 horas de musculação. É uma construção. A gente tem que reprogramar o nosso organismo, porque tudo que nós deixamos para trás em 30 e tantos anos, a gente vai resgatando aos poucos, né? E a Eu gente está sei, Fê, que resgatando você a ama o Ilang natureza, né? Lang. é. A Fê tá A falando Fê aqui que tem ela ama. dificuldade com o gerânio. Eu tenho dificuldade com o gerânio até nos endocrinos. Até nele eu tenho dificuldade, porque eu só sinto o cheiro do gerânio nele. E eu E só sinto mesmo do coentro. e mesmo em cápsula. Então, eu tenho que trabalhar o floral e a Lilian tem que trabalhar o coentro. E você, Nath? Eu não sei, eu tô mais pra Lilian, pro coentro, viu? Porque eu gosto É, muito do floral. Eu não tenho Eu também. problema com floral, eu gosto muito é do engraçado, aroma nós floral. temos 2 florais e uma madeirada no grupo. E aí, essa mulher que está no mercado de trabalho, ela precisa trabalhar, focar, né, nas atividades ali, desempenhar o papel que ela deseja, seja estar em casa, cuidando da casa, se é uma mulher que não trabalha fora, cuidar dos filhos, caso ela tenha, ou seja, da sua própria casa, da sua família, e também no trabalho, né? E tem a questão de se ela se cobra muito, ela não se sente capaz e começa aquele ciclo. Ela se auto-sabota, ela não realiza, ela se frustra e não sai do lugar. Pensando aí nesses dois contextos, o que vocês pensam de indicação de óleos essenciais? Eu acho que todo cítrico é muito bem-vindo É. nessa hora, né? Mas bergamota é o que mais vai trabalhar aí a autoconfiança, né? A aceitação, vai trabalhar as crenças limitantes, porque querendo ou não, é uma crença limitante.
Então, eu acho que o bergamota é o mais indicado. Você, Nath? Eu também gosto muito do bergamota, para essa questão, né, de trabalhar essa confiança, né, de trazer essa positividade e trabalhar que nós damos conta, que a gente pode, né, persistir, que a gente vai dar A conta. desesperança, né? Esperança. Eu colocaria também o frankincense. O Franquinho. bergamota, concordo super com vocês, mas penso também no frankincense, para ela se empoderar, né? Tem óleo aí mais, que é rei dos reis, mais Reis. poderoso, né? E também para ela fazer uma conexão com ela mesma, né? Escutar o seu interior, que é possível, achar as respostas aí até dentro dela. E os dois aí, para esse quesito, eu penso de forma aromática. Colar difusor, difusor em casa, difusor portátil, né? Seja no colar, seja no carro, nos ambientes aí que ela está circulando. E para o trabalho? Para dar conta aí do trabalho, para ser proativa, para ser produtiva, para alcançar as posições que ela deseja, seja uma promoção no trabalho. Intune, né, No gente? Intune, eu ia falar nele também. Apesar que na falta do Intune, você pode usar o Thinker do Kit Kids para quem é mãe e tem ele em casa. Então, Eu eles tenho os são dois, eu similares. alterno os dois, porque mesmo ele sendo do Kit Kids, Ele é muito nós bom. também que adultos, somos adultos, a gente pode utilizá-lo, né? Porque ele é um Gente, óleo não que é muito canso. bom. Eu não canso de falar, porque Kit Kids é cheio de óleos nobres, óleos essenciais nobres. Quando você pega a composição do Kit Kids, você vai ver que ele não é bom só para o seu filho, ou para o filho de um amigo, ou para um sobrinho, afilhado. Ele é bom para você também. Ele vai É, trabalhar as questões que você está trazendo com óleos nobres, 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 que normalmente para os adultos não tem. É uma outra composição que tem. Não, em cada um deles existem óleos na composição que não são comercializados Não. individualmente. Então, usar o Kit Kids mesmo para o adulto é benção, né? E eu E acho ele assim, rolou, né? que é pensando muito aí no prático, uso né? roll-on, aplicar na questão de produtividade, concentração, têmporas, testa, nuca, eu acho que Eu são gosto O pontos. mais da pulso, igual orelha. a Lilian falou, né? A gente passa no pulso, você É. tá ali trabalhando, você bebe água, você já aproveita e faz um pouquinho, né, de inalação. Gente, mas eu gosto atrás da orelha. Eu passo atrás da orelha, tanto em mim quanto na Helena, e a Helena já tá tão acostumada porque antes de dormir, ou se não tem cítrico, eu passo na ponta do nariz. Então, às vezes eu esqueço e ela fala, mamãe, meu nariz. Uhum. Então, eu não passo no nariz, né? Mas eu gosto de passar em mim atrás das orelhas e nos pulsos. E uma tripla indicação aí para caso alguém quer trabalhar esses pontos e não tenha o Intune nem o Finker, seria tangerina com alecrim e peppermint. Usar no difusor, usar no colar, pode fazer um mix, né, um blend com os três e usar na coluna todos os dias. Se for usar o com tangerina, cuidado com o sol, não exponha a parte da pele no sol. Então, ele pode aplicar aqui na parte de baixo da coluna, quase no bumbum, que vai estar protegido com roupa, né? Não tem problema. Ou mesmo na sola dos pés. São três óleos aí que vai dar disposição, vai dar foco, vai trazer concentração, disposição. São ótimos para iniciar um dia de trabalho, um dia de tarefas, sejam domésticas, né? Sejam aí atividades que você tenha. O Thinker também tem clementina, então ele também precisa ser evitado. Por isso, colocar sempre num lugar que fica escondido, né? O Intune não tem. O Intune você pode estar usando ele que ele não tem sensibilidade ao sol. E, gente, e agora? TPM. Santa TPM. Oscilação hormonal.
que coitado dos homens, como é difícil eles que vivem com a gente, seja pai, seja marido, seja irmão. É difícil entender, nem às vezes a gente percebe, às vezes você começa a ficar tão irritado e você esquece completamente que você está no período de TPM, né? Na correria do dia a dia. O que vocês indicam aí para TPM? Acho que a gente falou um pouquinho na passada, né, na live passada, mas pensando na mulher que começou a entrar no ciclo, né? Agora, essa mulher que a gente está falando, da fase adulta, ela já conhece melhor o seu corpo. Ela já sabe ali como que ela fica na TPM, o que que ela deve evitar, até alimentos, atividades. No primeiro dia ali, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico mais quieta, não gosto muito de atividade, não tenho uma interação social muito forte. Eu gosto de ficar na minha, bem reclusinha mesmo, confesso. Porque é tanta informação para o seu corpo, é uma carga hormonal tão grande que a gente está descobrindo ali, né? Agora, uma coisa que me ajudou muito é usar o gerânio continuamente durante todo o mês. Já teve meses que eu não lembrei que eu ia ficar menstruada por causa do gerânio. Eu não tive aquela TPM de dores, principalmente nas mamas, o inchaço eu senti que diminuiu. É claro que isso não acontece todos os meses, né? A gente não faz as mesmas coisas todos os meses, né? As questões que acontecem, tanto emocionais quanto no trabalho, alimentação, é muito variável. Então, isso tudo influencia o nosso corpo. Achar que até um programa de TV que você viu antes de dormir pode influenciar, sim, o seu corpo, são as emoções, são os seus pensamentos, né? Mas eu acho que o gerânio, para mim, foi muito importante. E durante o ciclo, usar muito Clericalme. Já tem mais de 1 ano e meio que eu não uso remédio para cólica. É só óleo essencial. Então, um alívio. A gente falou também de, durante a cólica, usar uma bolsa de água quente. Sempre fui a velhinha da Eu bolsa também. para dor na coluna, para dor, né? E a Nath, eu sei que também ama o Clericalme, né? Eu amo. Ele também é outro que não sai de perto de mim. Eu amo ele. Foi um óleo que, assim, depois que eu descobri, eu sempre fico pertinho com ele. E a bolsa de água quente também, Lili. Eu também adoro uma bolsinha de água quente. Sou muito fã. E o Clericalme é uma descoberta incrível. Depois que a gente descobre ele, passa a usar, né? E passa a se conhecer e sabe. E é isso que você falou, né? A gente começa a conhecer o corpo e sabe exatamente o momento de utilizar cada óleo, né? E sabe o momento de utilizar o Clericalme. Então, é muito bom isso, porque a gente passa a não precisar mais, né, de tomar um remédio, já sabe, né, ir regulando mesmo o corpo, e o corpo vai precisando cada vez menos, né? E é o que você falou, tem meses que a gente não precisa de nada, porque o corpo mesmo já não sente nada, passa por aquele mês muito tranquilo. Gente, eu lembro na minha adolescência, eu ia para o hospital tomar remédio na veia de tanta cólica, eu não aguentava. Eram dias ali de sofrimento corporal, é, se fosse, né, momento de prova, na época de vestibular, é um dia que você perde, são talvez momentos que você não recupere. E a mulher também que está ali trabalhando. Às vezes ela tem uma reunião É, importante ou tem uma apresentação de um filho na escola e aí ela tem que estar bem, né? No aspecto aí da gente usar o gerânio que eu falei, você pode usar ou com óleo vegetal depois do banho, passa no baixo ventre, pode passar até aqui nas coxas, né? Ou também usar o Claricalme tópico, né, Nath? Ele já é em roll-on. Mostra aí, por favor. E aí já abre ele, mostra o roll-onzinho dele. Já aplica no ponto ali do útero quando você está com cólica e espera. E espera um pouquinho, o seu corpo também dá conta de absorver aquilo, porque a gente também é muito imediatista, né? é. Achou que vai sentir a dor, já quer tomar um remédio, já quer.
Não, gente, calma, né? E vai conhecendo. Não deixa a dor piorar, ok, isso eu concordo super, mas também dê um tempo para o seu corpo reagir. Então, perguntando a composição do Claricalme. Ele tem salve esclareia, lavanda, bergamota, camomila romana, cedro, ylang-ylang, gerânio, funcho, cenoura, palma rosa e vitex. E lembrando que a bergamota do Claricalme, ela não tem furano cumarinas. Então, o Claricalme não tem problema de se expor ao sol. Mas aí a gente também vai falar da questão intestinal, né? Porque quantas e quantas mulheres têm um problema intestinal um pouco antes de começar o ciclo? Ou ela vai ter uma prisão de ventre, ou ela vai ter uma diarreia, ou ela tem prisão de ventre antes e a hora que vem a menstruação vem junto com a diarreia. Então, o que que vocês indicam para isso? Eu tenho meu querido. E pode ser tanto pela questão hormonal, mas pode ser emocional também, né? O hormonal que puxou o emocional que. É. E aí, gente? Eu gosto do Zengest, né? Para Lilia? esses casos. O que você gosta, Lilia? Eu gosto do Zendocrine também. Zengeste, uso. O Zengeste eu prefiro ele tópico. Eu acho que pra mim, eu já experimentei das duas formas, eu acho que pra mim faz mais efeito tópico do que ingestão. E o Zendocrine, aí já eu gosto das duas formas. O Zendocrine ajuda muito a função saudável do fígado, a desintoxicação. Eu lembro a primeira vez que eu usei o Zendocrine, que eu comprei ele, até contei pra Jaque isso outro dia, eu tive 2 dias de diarreia, gente. Por quê? O corpo estava expulsando ali tudo que não estava bem, que não estava bom, estava eliminando as toxinas mesmo. E hoje não, meu corpo aceita super, porque já está mais equilibrado e também ajuda a gente a não absorver as coisas ruins, né? Que às vezes está ali na alimentação, que nem sempre a gente consegue comer tudo orgânico, tudo super saudável, né? Queria eu, meu sonho, mas nem sempre é possível. Eu acho o Zengeste, para mim, é o mais indicado porque ele vai trabalhar também com a cólica. Ele ajuda também com a cólica. Então, eu já trabalho os dois, porque eu sou uma pessoa que tem um problema intestinal antes e durante o ciclo. Então, ele já me ajuda nessas duas questões aí, cólica e intestino. Mas E, o Zendocrine, ele é muito pontual nessas questões aí de desintoxicação. Às vezes a gente está com o intestino tão intoxicado, o fígado intoxicado, que também está atrapalhando a nossa produção hormonal. A gente tem que uhum. lembrar que o corpo é integrado, né? Uma coisa funcionando bem, ela vai funcionar as outras também bem. Eu falo que a gente tem que trabalhar como um reloginho daquele analógico que tinha um monte de engrenagenzinha. Se uma pulou e caiu fora, aí o relógio inteiro não vai funcionar bem. Então a gente tem que estar tomando conta e cuidado de tudo isso para ver o que está acontecendo com o organismo, né? O nosso corpo é muito inteligente. A gente proporcionar a ele os elementos que ele precisa, e os óleos essenciais são maravilhosos nisso, ele vai conseguir entrar na homeostase, ele vai conseguir entrar aí no equilíbrio, vai regular. Então, você regulando o seu intestino, muitas vezes nesse momento, você vai também auxiliar a regulação hormonal e não ter calorão ou frio intenso que a gente, né, às vezes tem nesse período, ou inchar demais e todas as outras questões. O Zengeste que você falou, também é legal da gente pensar que é um dos óleos que vem no kit, né? Tanto no kit Living Brasil, quanto no kit essencial para o lar. Então, seria, se você tem o kit, se você acabou de se cadastrar, se você acabou de entrar na aromaterapia, utilizar ele nesse aspecto. Ou também, uma outra indicação que eu sempre faço é a lavanda com peppermint para cólica, tanto intestinal quanto cólica menstrual mesmo. Ô, Jaque, você É, falou também
sobre essa questão emocional, né? Porque muitas vezes começa tudo com a questão emocional. Tudo E com a questão quando, né, a gente emocional. começa com essa TPM, né, que ataca muito o nosso emocional, a gente já fica muito irritada, né, ataca toda essa parte emocional. O que que vocês sugerem? Né, que eu acho que, assim, é aquele dia que a gente acorda e a gente sabe que, assim, né, quem tá do lado se prepara. Ou É, então, se já exatamente. brigou com todo mundo em casa, vai descontar com quem tá lá no trabalho. É, É, né? Mas não é assim, gente. Eu falo que às vezes eu tenho até dó do Cícero, porque a minha vida é tão corrida, é uma loucura que às vezes eu não percebo. Vai, passa. E quando eu vejo, eu já briguei com ele, com a Helena, com meio mundo, já chorei, já fiz um escândalo aqui. Depois eu falo, aí eu vou olhar e falo, gente, ai meu Deus, era só uma parte do mês, né? Eu gosto muito dos cítricos, Nath. Eu acho, gostei muito do uso do tangerina. Eu achei que ele me ajudou muito. Depois que a gente fez a live, ele se tornou um dos meus queridinhos. Eu acho que ele ajuda muito nessa questão da irritabilidade. Então, pensando em quem só tem o kit living, eu acho que o tangerina é uma ótima opção. O balance é uma ótima opção para estar trabalhando essa variação de humor, tá? E às vezes até o frankincense para aterrar, sabe? Para trazer você para o presente, para falar, escuta, calma, né? O mundo não está acabando. Para você pode ser, os seus hormônios estão aí em ebulição, mas o mundo não está acabando. E aí também fica uma dica, se tiver algum homem assistindo a live, para também observar, porque a correria do dia a dia, as mulheres estão tão sobrecarregadas das coisas que não percebe. Então, homens, vocês também comecem a ver a mulher de fases que tem dentro de casa. Seja um irmão, seja um pai, seja um marido, tá? Comecem também a colaborar nessa questão porque é muito importante, gente. Depois que passa esse pico de estresse da TPM, você fica remoendo a culpa, porque você não deveria ter feito aquilo, porque você não deveria ter falado dessa forma. E é uma coisa que é muito mais do que a gente pode controlar. Então, quando você também tem um apoio da família, ajuda muito, muito Se mesmo. colocar no Então, lugar dessa é, mulher, né? no lugar. Exatamente. Porque parece brincadeira, mas é aquela música mesmo, Mulher de Fases. É ela, gente, não adianta. Você tá lá enraivecido, de repente você tá chorando, de repente você quer ficar enrolado nas. Desculpa o barulho do carro de som. Você quer passar e ficar deitada na sua cama, enrolada embaixo da coberta, Em e isso em posição menos de uma fetal. hora. E isso em menos de uma hora. Então, é se colocar mesmo no lugar do outro, porque a gente precisa criar um ambiente bom dentro de casa. E a variação hormonal, enquanto a mulher está aí no período fértil, ela acontece naturalmente. E na correria, a gente acaba esquecendo em que momento do ciclo a gente está. Se dá para É, misturar tangerina, balance e exato. frankincense, dá sim para fazer um blend, tá? Você pode sim estar fazendo um blend para deixar. Só lembrando que a tangerina é fotossensível, então o melhor local para passar é coluna, baixo ventre também pode ser. Sola dos Então, sola dos pés. pés. sola dos pés. Então, Mas dá sim para deixar. eu também indicaria de você usar separado, até aromático, para você perceber cada um deles, como que cada um deles pode te ajudar, É. né? E aí, pensando aí também nas alterações hormonais, um óleo que eu gosto muito, que foi o último floral que eu fui conhecer, né, dentro dos que a gente tem disponível no Brasil, foi o Clary Sage. Foi uma grata surpresa. Ele é muito dócil, ele é um óleo muito calmante e ele vai trabalhar poderosamente nosso equilíbrio hormonal. Então, se você quiser ir adquirir um óleo diferente, ou um óleo específico nessa questão, se você já tem um Claricalme ou quer experimentar algum outro, é uma indicação. E trabalha muito os sentimentos ansiosos também. Ele vai nos dar feminilidade.
e ele é uma delícia. Na minha opinião, ele é muito bom. Ele vai trabalhar também a clareza mental, né? Ele vai Uhum. tirar a gente do olho do furacão. Ele trabalha a clareza mental. Gabi, você perguntou em qual fase usar essa combinação. Eu acho que para a fase da TPM. O indicado, igual a Lilian falou, você está usando um que seja um estabilizador hormonal durante o mês todo. Não precisa ser todos os dias, mas um dia sim, um dia não. Lilian usa o gerânio, eu prefiro o ylang-ylang, ou às vezes até o jasmim também que eu tenho. Nath, você tem um que você fala ou é o Claricalme, o seu preferido, que é o mix? Eu gosto do Claricalme mais para esse período mesmo, né? Mais próximo da menstruação, mas eu gosto do gerânio mais para durante o mês. É porque a O gente tem que Clarisage, pensar. Desculpa, deu Nath, só delay. pode ir Já. falando, eu só vou colocar o nome do Clarisage. Porque a gente tem que pensar que a gente tem pontos hormonais diferentes e picos ao longo do mês, né? A gente tem a fase da ovulação, tem a fase da eliminação, né, do óvulo que tá ali. Então, durante o mês inteiro, tem hormônios trabalhando no nosso corpo. Não é só enquanto a gente fica menstruada naquela semana, naqueles 5 dias, né? Então, por isso a importância do equilíbrio durante o mês todo. E se a gente for pensar aí na maternidade? Aí vem muita coisa, né? É um tema muito amplo. A gente não vai focar tanto na maternidade, que não é o nosso objetivo, né, nessa live, mas a gente vai pontuar aí algumas coisas. Tanto o emocional, se é uma mulher que está querendo engravidar e não consegue, ou se é uma mulher que já engravidou e como lidar aí com essa gravidez e com o resto, né, todo do trabalho. A gente aqui tem 3 personalidades, né, muito distintas. A Jaque já é mãe, casada, tem marido dela. Eu que tenho meu marido ainda não sou mãe. Tem aí, mas a Nath que estuda demais, tem outras tarefas, né, principalmente na igreja, além do trabalho, é uma advogada. E além disso tudo, lidar com esse emocional, né? E nós três, o que eu acho que eu me perdi um pouco no que eu ia falar. Além de todas essas vidas que a gente tem pessoais, a gente tem o duplo trabalho, né? Somos aí aromaterapeutas, somos consultoras de bem-estar, mas a Nath é advogada, eu sou administradora, trabalho numa grande empresa, a Jaque é pedagoga, trabalha em escola, tá ali lidando ali o tempo inteiro com família, com alunos e com muitos desafios. Eu acho que primeiro de tudo que a gente tem que pensar é que a mulher ela não tem que seguir padrão, ou sim ou não. Ela tem que seguir a intuição e a vontade dela, se ela quer ou não ser mãe, se ela quer optar ou não, o que cabe dentro da rotina dela, né? Porque não adianta a gente seguir padrões, a gente não é padrão, a gente é único, né? Primeiro de tudo, cada um sabe da sua realidade, da sua dor. Tá? Mas para quem está tentando engravidar e está tendo dificuldades ou está começando agora, eu acho que a primeira indicação é usar os óleos essenciais que vão ajudar na estabilização dos hormônios, né? Você já começar a equilibrar os hormônios. Mas também a questão emocional, porque, gente, o emocional manda em tudo. É aquela coisa, mens sana in corpore sano. Se a cabeça, se a mente não está bem, o corpo adoece. Então, se uma mulher que está lá tentando engravidar, a angústia vai chegando, não vai conseguindo, e isso já vai influenciando no ciclo menstrual. Então, você já trabalhar a questão emocional nisso ajuda muito. E por outro lado, se você já tem um filho, cada filho é numa idade. Eu tô com a minha, que ela já passou pela Terrible 2, que é a fase dos 2 anos, que é a terrível, mas ela duplicou para Terrible 4. Então ela tá com 4 semana que vem, mas ela tá no pico da adrenalina. Para quem está vivendo com criança pequena dentro de casa, nessa época, com toda essa energia dentro deles, igual panela de pressão, que tá lá, tá assim.
Então, a gente tem que organizar as nossas emoções. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o nosso emocional. Como que ele está? Então, para quem tem um kit Living, o kit essencial, lavanda, tangerina, balance, que eu sempre bato no balance, porque eu acho que é aí O o balance é principal para as maravilhoso, né? emoções. Eu não tenho, olha, pode ser o mais um lançamento. Eu acho que eu sempre vou voltar para o balance, porque para mim ele é completo. Nem o kit das emoções para mim faz tanto efeito quanto o balance. Então eu acho que tudo que você tem que ver a sua real necessidade. Mas primeiro de tudo organizar a sua mente. Então eu acho que o lavanda para acalmar aí as emoções. Se você está tentando engravidar e não consegue, se você está lá no puerpério, com a criança, bebezinho pequeno, é indicado para todas as fases da gestação. Se você está com uma criança já em fase escolar, um adolescente dando maior piti porque não quer fazer aula remota. Então, o lavanda, eu acho que aí é o principal aliado. Nessa questão aí, emocional é o principal aliado. O que vocês falam também? Eu gosto muito desses óleos que você falou. E como você disse, né, o Balance, ele é um óleo que não tem igual, né? E para quem tem o kit, né, que muitas pessoas têm, ele é um óleo que, né, a maioria das pessoas já tem o Balance. E é um óleo que não tem erro. A gente usa e não tem como não sentir, né, esse equilíbrio, essa segurança que o Balance traz para a gente. E nesse momento, né, eu acho que principalmente para quem está começando esse momento, a gente falou da maternidade, que está começando, né, a tentar engravidar, e às vezes, né, ainda não conseguiu realizar esse sonho, as emoções ficam um pouco desequilibradas. E para trazer esse equilíbrio, eu acho que o Balance é um óleo que vai ajudar muito, né? E eu penso também na lavanda, porque às vezes, né, vai ter uma dificuldade para dormir, porque às vezes a primeira coisa que a gente vai afetar, né? Quando a gente afeta a nossa emoção, a primeira coisa que vai afetar também é o nosso sono, porque o nosso corpo é um todo, né? Então afeta uma coisa, vai afetando outra e vai desequilibrando tudo. Então eu penso também na lavanda para ajudar, né, a relaxar à noite, para ter uma noite de sono melhor. E o balance, às vezes, durante o dia, para ajudar a passar o dia melhor, para já chegar à noite mais tranquila, para passar uma noite um pouco melhor. Eu vou dar duas dicas totalmente fora da caixinha, que vocês não sei nem se vocês vão concordar. Mas pensando também nessa sociedade que cobra dessa mulher, né? Casou e seu filho. Mas ela não sabe, né? De quais são os paranauês todos aí dessa mulher. Se é uma mulher que já está com a vida tranquila para ser mãe, né? Se já os outros pratinhos já estão equilibrados, eu penso no console e no Resquare. O Resquare, eu sempre falo dele também, porque é um óleo que eu comparo com o Adaptive, mas eles têm papeizinhos diferentes para mim. Ele traz para mim um aconchego muito grande, muito grande. E o console dela se confortar mesmo, de ela entender, sabe? Porque isso também vai dificultar seja as tentativas que ela esteja fazendo, ou seja, ela discernir o que é dela e o que é do outro. Porque é muito fácil as outras pessoas darem opinião na sua vida, né? Mas só você sabe as dores e a delícia do que você está passando. Ô Lilian, hoje eu dei a dica do console com o Peace. Justamente, né, para esse momento, porque é um momento que é muito difícil, que a gente precisa, né, trabalhar muito, né, essa emoção. E o console ele vai trazer esse carinho, esse abraço, esse conforto. E o Peace vai trazer a paz, a tranquilidade. Então, os dois, né, às vezes, né, usando à noite, seja o tópico, seja no difusor, ele vai trazer esse acalento, né, que essa mulher precisa para poder enfrentar aí essa noite, para começar o outro dia, né, mas com ânimo e certeza. coragem para enfrentar o dia mesmo
Que é um período muito difícil. Uhum. E aí, se essa mulher tá tentando engravidar, vou só dar uma corridinha, porque nosso tempo falta 5 minutos. Ela precisa também estar com o organismo bacana. Então, ela vai precisar de fazer uma suplementação, um ômega 3, que são produtos excelentes da Terra, super renomados por médicos, pela composição, pelo custo-benefício deles. Não existe produto no mercado como o da Terra. Trabalhar uma copaíba para fortalecer esse organismo, seja em questão de tecidos, né? O útero tem que estar bem, os outros tecidos para apoiar o útero, para tudo funcionar bem. E ela tem uma alimentação saudável, claro, né? E aí também, gente, pensando no parto, no pós-parto, o parto é incontestável, é claro e seja. Todos os depoimentos que a gente tem durante o parto é o uso do Clarisage, do lavanda, para estar acalmando. E o Clarisage também ajudar na questão da estimulação das contrações. Sim, exatamente. É específico para isso. Tanto é que durante a gravidez ele não é indicado, ele é indicado só no parto. E depois do parto, né? Quando a mulher já está lá. Conta pra gente, a mais experiente aí nesse aspecto. Gente, eu acho assim, eu sempre brinco, que eu falo que, nossa, eu achava que o parto normal era a minha maior prova de amor com a Helena. Eu tive parto normal, eu achei ótimo ter o parto normal. Para mim foi uma experiência que, se eu tiver outro, eu vou tentar repetir também. Mas a maior prova mesmo, para mim, foi a amamentação. Isso, Jaque. Porque a privação de sono, para mim, é muito complicada. E quando você tem um bebê, é muito fácil você dar é muito tentador você dar uma fórmula à noite, porque ele vai dormir a noite toda. Então, quando você se propõe e você consegue amamentar, a privação de sono é muito complicada. Porque durante o dia você não consegue dormir, por mais que você tente acompanhar o sono do bebê, você não consegue, porque você tem a sua rotina, você recebe visita, você tem coisa para fazer. E à noite o bebê tá lá ligado. A minha ficava de 2 em 2 horas. Teve uma noite no início, quando o leite ainda estava descendo, que foi de 1h30 em 1h30 eu estava levantando. Então eu acho que aí a gente precisa ter alguma coisa que levanta o astral, sabe? Que faça você respirar e falar, não, gente, o primeiro mês do puerpério não é padrão. Isso eu já deixo aqui. Não pegue o primeiro mês como padrão, porque no primeiro mês nada fica para depois. Parece que a hora que completa o mês, vira a chave, tudo fica melhor. Mas esse primeiro mês a gente precisa de apoio. Eu acho que Elevation é uma opção aí muito boa. Uso aromático, né? Uso aromático, porque na gestação e depois no parto, o melhor é o uso aromático. Vamos pensar, focar mais no aromático. E o fenel. E para amamentação? Fenel. Que é a erva doce. Vai ajudar a estimulação de leite. Eu acho que são os dois aí principais. Para a gente organizar as emoções, porque está naquele burburinho de hormônio, de tudo isso, e a amamentação para desenvolvimento do leite. É lógico, alimentação, hidratação, mas os óleos essenciais, eles entram também como um apoio. Excelente. Muito bem, tô com medo de a gente não conseguir deixar salva, por isso que eu corri aí nesse final. Mas o que eu mais aconselho para todo mundo é que tenha paciência, que prepare o psicológico para quem está na gestação, é mãe de primeira viagem. Gente, primeiro mês não é parâmetro, tá? Primeiro mês não é parâmetro. Depois que você completa, tudo fica melhor. Ótimo, foi muito rico aí todas as contribuições. Quero agradecer todas vocês, né, por estar e quem assistiu, né, todo mundo que esteve aqui, quem vai assistir depois dessa live gravada, que se Deus quiser a gente vai salvar agora. E domingo que vem a nossa última live da edição de primavera do nosso Papo Aromático, que a gente vai falar da maturidade. Então não percam, indiquem para quem possa estar precisando
escutar sobre isso. Então, obrigada, meninas. Bom domingo, boa Bom semana aí para domingo, todo mundo. Bom domingo. bom domingo, tchau. Tchau.